Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 5 de junho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 3 e versículos 6 ao 12. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Por esse motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade. Por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Essa é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria muito grande nesse dia poder partilhar essa pregação com vocês. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, abençoe a missão, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando o seu joinha, deixando os seus comentários na pregação de hoje e compartilhando essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Essa palavra hoje é muito especial. São Paulo, após recordar a fé que seu discípulo Timóteo possuía, aquela mesma fé que ele recebeu de sua avó e de sua mãe, São Paulo vai exortar Timóteo a reavivar a chama do dom de Deus que ele já havia recebido. E eu quero hoje então convidar você para nós meditarmos sobre esse tema, sobre a necessidade de reavivarmos também em nós esse dom tão precioso da fé. Reavivar, meus irmãos, é aguçar, reativar, despertar, encorajar diante dos desafios e das dificuldades que cercavam Timóteo. São Paulo ele identifica a necessidade de exortar o jovem Timóteo a recordar da sua própria fé e não deixar que aquela chama se apagasse, mas o contrário. Timóteo tinha a missão de manter viva a sua fé, de aguçar a sua fé, de reativar, despertar, encorajar, para que em momento algum ele desanimasse. E assim, São Paulo estava fazendo um convite para Timóteo.
E é um convite hoje para mim e para você também, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Essa maravilhosa exortação de São Paulo demonstra para nós que todos, independente se estão na caminhada, independente se estão atuantes ou não na igreja, nós precisamos continuamente reavivar essa chama em nós. Ir à nascente das águas, que é o próprio Senhor. Buscá-lo, estar no coração do Senhor, estar na sua presença e entender, meus queridos irmãos, que nós precisamos sempre reabastecer. Nós precisamos sempre estar aos pés do Senhor. Nós precisamos sempre ir ao nosso esconderijo, ao nosso lugar de descanso, que é o sagrado coração de Jesus. Porque muitas são as motivações que o inimigo coloca para nos distrair, para nos tirar do foco, para tirar a nossa visão do Senhor. Muitas vozes, muitos ruídos, ondas agitadas e tantas coisas que querem nos separar, tantas coisas que querem nos afastar da presença de Deus. E nós precisamos então ficar atentos. A preocupação de São Paulo era abrir a mente e o coração do jovem Timóteo para não deixar que ele perdesse a sua fé, mas o contrário, que ele pudesse desejar todos os dias reavivar a sua fé, a sua certeza e a sua esperança no Senhor. Nós somos as ovelhas do Senhor, que conhecemos a sua voz. E as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Em meio a tantas vozes, a ovelha, quando ela ouve a voz do seu pastor, ela sabe que é ele que está chamando. E quando são vozes estranhas, ela não identifica aquelas vozes. Assim, meus irmãos, nós também somos chamados a fazer esse exercício espiritual para que diante das tribulações, diante de tantas vozes, diante de tantas coisas que o inimigo coloca contra a nossa vida, os nossos ouvidos e o nosso coração possam estar sempre voltados para o Senhor. Do contrário, nós corremos o risco de esmorecer, de desanimar, de largar tudo diante das decepções. E se agirmos assim, estaremos jogando fora o dom precioso que nós recebemos, a graça de Deus na nossa vida. Então, diante de tudo isso que se apresenta, nós precisamos estar atentos à nossa fé e olharmos sempre para frente, olharmos sempre para o Senhor, que nos convida a segui-lo e não olhar atrás. O Salmo 120 vai dizer: para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Nós precisamos lembrar todos os dias: eu não vou ficar olhando as situações ao meu redor. Eu não vou dar ouvidos às vozes malignas que tentam me desviar. Eu vou manter os meus olhos fixos no Senhor, porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu libertador. E algo que nós precisamos sempre nessas horas lembrar: trazer nos nossos lábios e no nosso coração um grande louvor ao Senhor, porque o louvor, ele abre as portas do céu e ele neutraliza todas as armadilhas do inimigo contra nós. O louvor reaviva o nosso coração. O louvor desperta em nós essa sede, esse desejo de estar sempre
na presença do Senhor. Se você ainda não fez essa experiência, faça. Principalmente quando você estiver muito triste, quando você estiver se sentindo sufocado, coloque o cântico de louvor. Louve a Deus. No começo, você não vai sentir vontade, mas à medida que você começar a louvar o Senhor, você vai sentir uma força tão grande, uma alegria tão grande, que o inimigo vai ser derrotado e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Meu irmão e minha irmã, essa palavra, quando São Paulo escreveu a Timóteo, ele era jovem e ele estava à frente daquela comunidade, daquela igreja. E Timóteo ainda parecia ser muito tímido e ainda tinha muitas questões, muitas dúvidas, muitas coisas para resolver. E essa carta que São Paulo escreve é uma carta de amor, de conselhos de um pai para um filho. Por isso São Paulo vai lembrar: você recebeu o dom de Deus pela imposição das minhas mãos. São Paulo chamava Timóteo, como ele nos chama hoje também, a sair do marasmo, da timidez, a deixarmos de lado aquilo que nos impede de crescer e reavivar o dom de Deus que nós recebemos um dia, através do nosso batismo, através do sacramento e através de experiência que muitos tiveram e encontros de oração. Meu irmão e minha irmã, São Paulo, ele estava dizendo para Timóteo e para cada um de nós hoje, nesse sentido: tenha coragem, você é de Deus, o dom de Deus está em você. Essa presença do dom de Deus, que é o ministério que o Senhor te confiou, não pode ficar escondido. Então vai com coragem, mostra o dom de Deus, viva o dom de Deus, seja o dom de Deus para outras pessoas. Essa palavra hoje é para mim, essa palavra hoje é para você. Não se envergonhe, não se intimide, não volte atrás, porque nós recebemos os dons de Deus para que através de nós o mundo todo seja contagiado com essa palavra poderosa de salvação. Olha o que São Paulo vai dizer: Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Eu e você não recebemos um espírito de medo. O Espírito Santo de Deus é o espírito de força, de amor e de sabedoria. É o Espírito Santo que Jesus recebeu no seu batismo. É o Espírito Santo que os apóstolos receberam em Pentecostes. É o Espírito Santo que através da história continua levando homens e mulheres para viverem dignamente como filhos de Deus. É o batismo no Espírito Santo que arranca de nós o medo, a timidez, a vergonha, e nos encoraja e nos dá força para ir em frente e para, no nome do Senhor, testemunhá-lo onde nós estivermos. Meus irmãos, precisamos e podemos renunciar todo medo, tudo aquilo que nos atrapalha. São Paulo vai dizer mais a Timóteo, e a mim e a você também: não se envergonhe de dar testemunho do nosso Senhor. Não podemos nos envergonhar do nosso Senhor, porque Ele nunca se envergonhou de nós. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Eu quero dizer hoje para você, porque eu já vivi essa experiência da vergonha, do medo. A luz do Senhor, ela queria resplandecer em mim, mas eu queria de toda maneira esconder. Mas não há como esconder, porque a luz do Senhor, ela brilha. Então nós precisamos pedir ao Senhor e renunciar ao medo, para que assim
possamos testemunhar tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor faz e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer por cada um de nós. Quando São Paulo fala a Timóteo, São Paulo vai lembrá-lo de todas as graças, de todas as bênçãos. Vai lembrar quem Timóteo era e quem ele passou a ser depois de receber o Espírito Santo, depois da sua conversão, depois da sua transformação. E nós precisamos recordar todos os dias quem nós éramos e o que o Senhor fez de nós a partir do encontro pessoal que cada um teve com Ele. E se você ainda não sente que teve esse encontro pessoal com Jesus, eu quero te convidar, faça essa experiência. Vá ao sacrário, conversa com o Senhor, abra o seu coração, peça a Ele para entrar de verdade na sua vida, entrega o controle, a direção da sua vida nas mãos dEle, e você vai sentir uma graça tão grande, e assim ter essa certeza de tudo que Ele tem preparado para você e para mim, para cada um de nós. Isso vai se cumprir. Nós recebemos a graça de Deus, e o Senhor, Ele não deseja que nos escondamos, mas ao contrário, que possamos abrir as portas como os discípulos que foram batizados no Espírito, abrir as portas do cenáculo e anunciar com poder e ousadia a palavra que transforma e que liberta. São Paulo vai dizer mais: Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça. É para isso que Deus nos chamou, para vivermos a nossa vocação, vocação de santidade, não pelos nossos merecimentos, não por aquilo que nós temos, mas simplesmente porque Ele nos amou. O Senhor destruiu a morte, e além de destruir a morte, Ele fez brilhar a vida para cada um de nós e a imortalidade. Isso é maravilhoso, meus irmãos, e é um motivo de nós louvarmos ao nosso Deus. São Paulo finaliza dizendo para nós, e eu queria que você pudesse tomar posse dessa palavra: eu sei em quem coloquei a minha fé, e tenho a certeza que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Você sabe em quem você colocou a sua fé e a sua esperança. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e eu queria rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 147. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Senhor, que hoje os nossos olhos, o nosso olhar possa se voltar totalmente para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso consolo, é do Senhor que vem o nosso descanso, é do Senhor que vem a nossa fortaleza. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.